e perceber. Isto é este compasso de espera. Também já estamos no YouTube. Assim que a imagem aparecer, também já estamos. E pronto, e com a certeza de que já estamos em direto, o próximo passo, antes de falar com os nossos convidados, é passar aqui o nosso genérico. Admira Livre Podcast. A Banda Filarmónica de Odmira, cuja existência deve-se a um sonho antigo de Manuel Maria dos Reis, que tudo fez para que se tornasse realidade. Manuel Maria dos Reis conseguiu, em 1989, com a sua persistência e determinação e com o apoio do Presidente da Câmara Municipal de Odmira à época, Dr. Justino Santos, dar os primeiros passos para a criação da Banda Filarmónica de Odmira, com a criação da Escola de Música. As primeiras aulas foram lecionadas no dia 5 de dezembro de 1989, na sala das Juntas de Freguesia de São Salvador e Santa Maria, pelo professor Policarpo Guerreiro Godinho. Com um espaço para as aulas de música, com um professor e com uma afluência de miúdos interessados em aprender música, estava ganha a primeira de muitas etapas. Boa noite aos meus convidados, Daniel e David. E como é uma aliteração, eu posso ter tendência a confundir. Não me levem a mal. Vocês ainda revivem este tempo. Como é que vocês se relacionam com a história, com a gênese da Banda Filarmónica? Uma vez que presumo que não faziam parte nesta altura. Um fazia, outro não. Tu já fazias. Pronto, eu sou dos músicos que iniciaram em 1989 na Escola de Música, na sede das Juntas de Freguesia. Estou na banda desde dessa data até hoje. Já tenho 32 anos de Filarmónica de Odmira. Atualmente sou o presidente, com uma eleição feita há 9 meses. Estamos aqui neste projeto para que conseguir manter e trabalhar em prol da música filarmónica no Concelho de Odmira. Como já disse, sou dos músicos que iniciaram nessa escola de música, não propriamente nessa data, 5 de dezembro de 1989, mas mais ali por o ano 1990, no início do ano 1990. Claro. Represento também os músicos mais antigos da banda. E já agora o que é que tocas ou o que é que começaste por tocar? Então, isto é curioso. Eu iniciei os meus estudos musicais com o professor Policarpo Guerreiro Godinho, num instrumento que atualmente já nem sequer se usa nas bandas filarmónicas, que era um clavicorne. Clavicorne. Eu não conheço, assumo aqui já a minha ignorância. É um clavicorne. Iniciei. Que tipo de instrumento? É de sopro? É de sopro. Instrumento de sopro. Entretanto, esse instrumento foi ficando em desuso. O professor Policarpo, ainda fiz algumas atuações nesse instrumento. Entretanto, depois passei para trombone de pistons, que também é de sopro. E numa fase mais à frente, já com 10 anos de banda, acabei por, devido à falta de instrumentistas de tuba, que é um instrumento que é necessário, que faz o baixo, ou seja, numa banda de rock. A tuba é aquele muito grande. Sim, certo. Que faz o baixo. Como nós não tínhamos, acabei por, quase em autodidata, transitar para a tuba, onde me mantenho até os dias de hoje.
Muito bem. E temos o maestro Exato. da banda Filarmónica. Conta-me um pouco do teu percurso. Portanto, era sim. o meu percurso. Eu não sou oriundo do Conselho. Eu sou oriundo do Conselho de Moura, de uma aldeia que se chama Póvoa de São Miguel. Comecei com 10 anos a aprender música numa banda de Moura, que tem duas, neste caso na banda dos Leões de Moura. E depois, o meu percurso académico, acabei por ir estudar música no Conservatório do Baixo Alentejo, lá em Moura também. E acabei por ligação, por afinidade. O meu professor pertencia à banda do Exército e nós às vezes temos aquela tendência de seguir o rumo dos professores, acabou por ser também o meu rumo. Acabei por me ligar à banda do Exército em 2005, no qual estive até 2011. Durante esse período estive na banda da Região Militar Sul, na banda militar de Évora. E nesse período acabei por fazer também a licenciatura no instrumento, que era o meu instrumento de saxofone, na Universidade de Évora. E depois, quando acabei o tempo que tinha como militar, acabei por ir dar aulas na Academia de Música de Lagos, até... Estive lá 2 anos, percorri alguns conservatórios no Algarve a dar aulas, Lagos, Portimão, Lagoa, Faro e Vila Real de Santo António. E entretanto, em 2012, surge a banda de Odmira abre concurso para a vaga de maestro, no qual eu concorri. Acabei por não ficar selecionado logo em 2012, ficou selecionado outro senhor, que entretanto, depois, um ano depois, acabou por não se adaptar ao que era necessário e pronto, e ele tomou outro rumo para a vida dele. Fui contactado um ano depois, em 2013, perguntar à direção que estava na altura, contactou-me perguntar se ainda estava interessado na vaga. Eu ainda continuava e então vim, apresentei-me e cá estou até hoje, quase 10 anos depois. O que é que... E é a minha dúvida, portanto, de leigo, e estas vão ser sempre as minhas dúvidas, não vou passar de leigo durante esta emissão. O que é que difere uma banda filarmónica de outro tipo de banda? O que é que a caracteriza? Contem-me tudo sobre isto. Isto é um mundo, por assim dizer. Explicar todas estas diferenças é um mundo. Portanto, temos bandas rocks, portanto, onde há instrumentos que são basicamente percussão, o caso da bateria, e depois as cordas. Portanto, cordas, neste caso, eletrificadas, como são as bandas de rock. Tem os baixos, as guitarras elétricas por ali. Depois temos esta parte mais acústica. Portanto, que é a parte das bandas filarmónicas, a parte das orquestras, e por aí. Portanto, a banda filarmónica é assente é muito uma cultura muito nossa portuguesa, daqui para fora. Em Espanha também temos o nome banda, mas mais para dentro da Europa começam a ser denominadas como wind bands ou orquestras de sopro. Ok. Portanto, cá em Portugal e em Espanha são bandas de música. Portanto, e esta tradição vem da... Wind bands, bandas de vento. A tradução era muito essa, mas depois acaba por ficar ali o conceito da percussão à parte. E cá em Portugal não. É este conceito de bandas de música, bandas filarmónicas, que vem já de há 300 anos esta parte, sensivelmente, e isto vinha do conceito das bandas militares. Portanto, esta primeira cultura das bandas militares vem de França. Em Portugal depois apanha também um pouco ali essa leva. E, pronto, e o ensino desta música para a parte da cultura popular vem dos músicos militares. Os músicos militares aprendiam o conceito militar, a tocar os instrumentos e depois iam transmitindo à população fora do conceito militar. E há temos bandas em Portugal, não são muitas, mas que ainda têm duração de 200 e tal, 300 anos. Pronto, pois está aqui. No nosso país, nós neste momento contabilizamos cerca de 750 bandas filarmónicas. Vocês usam, eu reparo que as bandas filarmónicas têm um fardamento. Sim, é algo que caracteriza cada uma das bandas. Já agora, assim por curiosidade, o fardamento, presumo que as pessoas tenham que adquirir, não é? Que não haja... Aqui no nosso caso, aqui a Banda Filarmónica de Odmira, depois de 1989, em 91, penso eu, se não tenho aqui a data em erro, fez a sua primeira atuação e o fardamento
basicamente era umas calças de ganga e uma t-shirt branca. Foi o primeiro fardamento da banda filarmónica de Odmira. Claro. Fazia atuações assim, com esse fardamento, até que depois a direção com a anterior, a primeira direção, o Manuel Maria dos Reis, o António José Cansado e o Zé Silvestre, com a Câmara conseguiram adquirir um fardamento, que esse fardamento durou 10 anos. E em 1989 houve uma atualização de fardamento para o fardamento atual. Ou seja, o nosso fardamento neste momento tem 23 anos. É assim, a banda cede o fardamento aos seus músicos. Ok, pronto. Todos os miúdos, alunos que transitam da escola de música. Pronto, essa era a minha questão, Sim. só se era preciso haver alguma posse económica por parte dos alunos. Não. Nós, banda filarmónica e as direções anteriores, é o lema daquela casa. Nós, para já, o ensino é gratuito. Há 30 e vai fazer 33 anos, o ensino é completamente Serviço público. Até porque na história e no que se fala, as bandas filarmónicas são os conservatórios populares. Ou seja, são para todos podem aprender música nas bandas filarmónicas, mesmo os que não têm condições económicas para frequentar um conservatório, aprendem na nossa instituição música gratuitamente. Eu vou-te pedir só que te aproximes um pouco do microfone. Se queres puxar a cadeira um bocadinho para a frente. Assim. Ok. Nós cedemos os instrumentos, cedemos o fardamento quando os alunos transitam da escola de música para a banda filarmónica. Basicamente, basta os miúdos, graúdos, terem vontade para aprender música, que nós, com as nossas posses, com os apoios que vamos tendo ao longo dos anos, conseguimos... Então, vamos lá ver. Miúdos, a partir de que idade é que podem? A partir de que idade? A idade que nós temos definida, não temos propriamente uma idade, mas basicamente temos para entrar e pegar num instrumento de sopro ou de percussão a partir da idade que eles começam a aprender a ler. Portanto, 6 anos. 6, 7 anos por ali. Também depende, se calhar, do corpo da criança, por ali. O ano passado nós decidimos também, isto era algo que já andava aqui de vontade da direção e da minha parte também, decidimos abrir uma turma de iniciação, ou seja, que são conteúdos diferentes, conceitos diferentes de música, mais adaptada a crianças, e então temos uma turma entre os 4 e os 6 anos. Portanto, é ainda a idade pré-escolar. Sim, a idade pré-escolar, a partir dos 4 anos pode frequentar. Mas isso é preciso ter kit de unhas pedagógico, não é? Sim, não é fácil. Não é fácil. Presumo que isso... vamos lá ver, porque se estão a ensinar... descrevam-me o processo. Eu, antes, em vez de eu me pôr para aqui a especular. O processo é como tudo. Precisam de ter alguém especializado? Sim. Ok. Neste momento, ainda sou eu que dou aulas a todos os instrumentos. Pronto, sou o único professor da escola de música. Sou mestre, sou professor. O que é extremamente complicado. Ou seja, a minha formação é só saxofone. E temos uma complexidade de instrumentos de sopro com diferentes, todos os instrumentos são diferentes em termos de ensino, tem algumas semelhanças entre uns e outros, mas ainda assim há instrumentos extremamente diferentes uns dos outros e com complexidades diferentes. E isto obrigou-me a mim a aprender a iniciação de cada instrumento, o básico de cada instrumento, para que consiga transmitir aos alunos para eles depois também irem caminhando. Claro. E fazer a sua evolução. É o trabalho de um professor. Tem que estudar para sem dúvida, sem dúvida. E a convivência, os miúdos apanham... a pergunta que me surge é, dentro daqueles que ingressam, a taxa de retenção é elevada, ou alguns depois cansam-se porque é muito trabalho, muita disciplina? É assim, há sempre um ou outro que acaba por desistir. Sim. Não acontece, felizmente não acontece aqui com muita frequência. Nós trabalhamos muito direcionados na motivação dos alunos. Hoje em dia, pronto, nada tem a ver o ensino que se faz hoje e
as próprias crianças, a forma de ser das próprias crianças que se apanham hoje, do que era da minha altura, do que era da altura do David. Portanto, a oferta que havia às crianças era muito menor naquela altura do que era hoje. Portanto, isso nos passava um instrumento para as mãos, nós ficávamos encantados da vida e era aquilo que fazíamos. Hoje em dia não, há muita oferta, qualquer telemóvel, o miúdo leva um dia inteiro no sofá ali, Claro. agarrado no telemóvel. Tem muitos inputs ao seu cérebro. Sem sombra de dúvida, e nem todos os melhores. Então, ali da nossa parte, nós trabalhamos muito a motivação de cada aluno, com o facto de os puxarmos a eles sentirem-se úteis a contribuir para algo. Ou seja, logo ao final de pouco tempo de eles estarem a tocar, se tocam 2 ou 3 notas, já é o suficiente para eles conseguirem fazer uma pequena melodia e juntarem-se a um grupo. Ou seja, nós temos também, formamos com todos os alunos da Escola de Música a banda da Escola de Música. Ou seja, todos os alunos participam, tocam aquilo que conseguem, eu vou fazendo pequenas adaptações às músicas que tenho. E eles vão se sentindo úteis. Portanto, ainda só sei tocar 3, 4 notas, mas ok, mas chego ali e Mas isto já participo. Ok. E isto Sim. para eles é mudar completamente o chip. Eles chegam ali e alteram a forma de pensar e mudam. Portanto, de um dia para o outro, estimulam. Claro. Aquilo Claro, porque estimulante para eles. veem que são capazes de realizar. Sem Isso dúvida. é, sem dúvida, a chave de... No meu caso, como o mestre Daniel estava a dizer, eu passei por o ensino naquele tempo, em 1979, era de dizer que quando abriu as inscrições para a Escola de Música chegaram a ser 100 e poucos alunos e não havia instrumentos para todos. Ou seja, havia instrumentos naquela altura, eram partilhados. Uma semana levava um, na outra semana levava outro, para conseguir Claro. que todos andassem ali ao mesmo... Mas até nós agora, que o mestre Daniel disse, nós agora, o miúdo vai, inscreve-se, tem a oportunidade de escolher o instrumento que quer aprender. E ao fim de 2, 3 aulas, ele é distribuído um instrumento. Na minha altura não era assim. Não era assim. Não era assim, tínhamos que fazer um percurso quase... perceber o beabá da música, Dar provas. dar prova e depois não havendo seleção, mas havia aquele percurso que ali de se calhar 1, 2 meses havia uma lição que era Era a parte teórica toda, tinha-se da aprender prova. ali até um determinado patamar da parte teórica, claro. só depois é que se podia apanhar o instrumento. Tá Isso bom. hoje em dia, o miúdo vinha 2 dias, o terceiro ia embora. Claro, Pois. claro. E então temos Porque que adaptar em função daquilo também que nos aparece. Sim, Nos mas solicitado. eu acho que é altamente vantajoso é vocês terem essa flexibilidade, e isso no fundo é um processo de ensino, aprendizagem, tal e qual como acontece na escola, entre professores e alunos, com quaisquer outras matérias, e isso que vocês estão a dizer não deixa de dar que pensar, não é? A forma como vocês identificam a melhor maneira de cativar os alunos, e assim o fazem e conseguem adaptar. E eu às vezes sinto, isto é um comentário aqui paralelo, não é? Mas às vezes sinto que a nossa escola tem muita inércia, demora muito tempo até conseguir fazer, ou às vezes não chega a conseguir. Ainda chega a conseguir. No nosso caso, pronto, a forma de ensino não é um ensino rígido, portanto, e eu também tenho de perceber, né, sendo eu o único professor, tenho de perceber, não há 2 alunos iguais. Portanto, a música é música, um dó é um dó, um sol é um sol, continua a ser igual para todos. Agora, a forma como se ensina, como se chega lá, pode ser diferente de uns para outros. Claro. E nós temos que saber que se calhar um miúdo demora 1 mês a atingir aquele patamar, outro se calhar demora 6 meses. Claro. Mas chega lá. Uhum. E então temos que E temos que ir sabendo motivar, porque aquele que demora 6 meses, se vê o outro com 1 mês já a atingir, e às vezes tem que saber alterar ali as coisas em função que ele consiga, percebo, e eu acho não que perca a motivação. acabaste de identificar em um aspecto, eu diria, à partida, fazendo aqui o meu diagnóstico, que és bom professor. Porque essa forma de pensar parece-me que é mesmo a mais correta. Porque existe uma tendência muito grande, não só dos alunos que veem os outros com mais aptidão, entre aspas, não será o termo correto, mas é para se perceber, ou aqueles que aprendem mais rápido e que podem desmotivar por isso, mas também professores que, de certa forma, desmotivam porque vêm uns a apanhar aquilo tão levemente e os outros a não conseguirem, e às vezes a tendência poderá ser pensar, o miúdo não tem jeito para isto, não é? E simplesmente pode precisar de mais tempo. Mas às vezes também é o caso de uma determinada criança não ter jeito para um determinado instrumento. Acontece ali muito. Nós
a escolha do instrumento também é muito em função, há ali 2 ou 3 processos. Ou seja, a criança já traz a ideia mais ou menos do instrumento que viu, ou que sabe o nome, ou que Claro. gostaria de tocar. Na prática, ou é bateria, ou é flauta, ou trompete. É ali, às vezes, um saxofone, ou trombones, trompas, tubas. Raramente há um miúdo que quer. Cordas vocês têm? Não, não. Mas o que é que acontece? Eles trazem aquela ideia, não significa que às vezes vai ser aquilo que eles gostavam de ter. No caso que da eles- Mariana, por exemplo. o caso da Mariana, quando cá cheguei, em 2013, ela já estava na escola de música e ela já estava em percussão. Portanto, ela toca guitarra portuguesa, que aprendeu na escola de artes. E quando eu cheguei, ela já estava a aprender percussão. Portanto, percussão é bateria e depois é uma série de instrumentos, desde xilofones a tímpanos. É o maior naipe de instrumentos que compõem a banda. E a Mariana já estava, pronto, e ela quis continuar a seguir os 2 percursos. Portanto, as cordas, a guitarra portuguesa na escola de artes e a percussão ali na banda. Os outros miúdos, quando ali chegam, eles trazem, eu pergunto, sempre é a primeira pergunta que faço: conhece algum instrumento? O que é que tu gostavas de tocar ou não? Pronto, todos me dizem que sim. É raro aquele que me diz que nunca conhece nenhum instrumento. Claro. Se não conhece, é logo má sinal, portanto, vem ali se calhar já mandado de alguém, não vem por vontade própria. Portanto, ok. Também há esses. Ok. Pronto, Também há mas esses isso é muito casos. raro acontecer. Eles, quando vêm com vontade. Só que, imagina, às vezes, vê com a ideia de tocar flauta transversal. É um instrumento extremamente difícil de iniciar, de perceber como é que se sopra. Qualquer um saxofone ou um trompete é muito mais fácil de chegar e sair logo som. A flauta às vezes não é fácil. E o que é que acontece? Eu monto os instrumentos todos que temos disponíveis e faço uma proposta a eles. Olha, então vamos fazer assim. Este é o instrumento que tu queres, está aqui. Vamos experimentar este e vamos experimentar os outros todos. E tu não vais escolher já. Vais experimentar, levamos aqui 1 hora a experimentar os diferentes instrumentos que temos. Vais para casa e tens uma semana para pensar. Na próxima aula vais-me dizer: olha, é este que eu quero e é esse que seguimos. E é assim o processo que eu vou seguindo com eles todos. Ok. E muitas das vezes eles vêm com a ideia da flauta e acabam por levar um eufónio. Aconteceu ano passado com uma miúda e a miúda farta de estudar eufónio. Pronto. E adorou aquilo e tem diferentes Claro. miúdos assim. Claro, porque eles sim, não conhecem tudo e chegam ali e têm hipótese de Exatamente. conhecer outras coisas. Sim. E até porque nós, Paulo, também não limitamos idade. Mesmo pessoas que já sabem, aprenderam música fora. Nós agora temos ali 2 casos que já integram a banda. Uma senhora que veio do Canadá, que é canadiana, queria prestar provas para a banda Ela aprendeu no Canadá. no Canadá. E veio para cá. Veio para cá Com a família. com a família, vive E eu no pensava que concelho. isto era assim mais profissionalizado da banda. Pensava que tinha que se prestar provas. Não é o caso. Pronto, nós somos uma banda amadora. E ela chegou, já tocava e pronto, integrou logo a banda. E temos um senhor com 76 anos que é sueco, também veio dos Estados Unidos, mas chegou ali, está completamente integrado. Mas então essa é a minha pergunta é: então a pessoa não precisa, tem que dar alguma prova, né, para se apresentar num concerto como parte integrante da banda. E isso é a evolução deles. Portanto, no caso deles, os dois, da senhora e do senhor que vieram, já tocavam. Portanto, já tinham formação no outro lado, vieram, já tocavam. Eu disse: olha, então vem trazer o instrumento, tinha um instrumento próprio, vem trazer o vosso instrumento. Olha, venham um ensaio. Um ensaio é o sábado à noite, venham um ensaio. Vou-vos dar a música e vocês avaliam, veem se conseguem ou não conseguem. Eles conseguiam e foram estando. No caso daqueles que transitam da escola de música, é um processo. Portanto, eles vão começando e à medida que, quando vão atingindo aquele patamar que eu vejo que eles já têm capacidade para, vou-lhes dando as músicas da banda, vou começando a trabalhar as músicas e depois falo com os pais e digo: o moço ou a moça vai transitar para a banda, vai começar a ter os ensaios e farda e por aí. Ok, é muito bem. É aquilo mais do que uma banda, atualmente podemos dizer que é uma família, vá. Trabalhamos todos os sábados em grupo. Conhecemos todos, fazemos o nosso trabalho 2 horas, 2h30 todos os sábados, ao longo das 52 semanas, e aquilo basicamente trabalhamos em conjunto, fazemos um trabalho de grupo, é para depois, quando aparecem as atuações, mostrarmos o trabalho desenvolvido dentro daquelas do salão. E eu já vou fazer mais perguntas sobre até chegar às atuações e alguns dos problemas com que vocês possam deparar. Mas vou aproveitar e fazer aqui uma pequena pausa
para cumprimentar pessoas, algumas se calhar que vocês também conhecem, a Tina Gonçalves, a Ana Faz, a Maria Augusta Alves, Marta Bernardino, a Maria Zacarias, o José Gabriel, portanto, são algumas das pessoas que já nos cumprimentaram aqui. Estão aqui mais a ver-nos, mas não se pronunciam. Mas podem se pronunciar, podem cumprimentar e dizer boa noite. Ora, então, qual é o número mínimo de elementos para uma banda filarmónica? O número mínimo, não podemos dizer que existe um número mínimo, tal e qual como não existe um número máximo. Agora, há ali um meio termo para funcionar, isto também em função de determinada atividade. Ou seja, se formos trabalhar, isto tem a ver com as peças, com as obras. Aquilo tem determinada orquestração, que requer determinados instrumentos. E então, pronto, nós temos também que ver, há peças que não se adaptam, há obras compostas que não se adaptam em função da complexidade da música, da dificuldade da orquestração dela, dos instrumentos que requerem, não se adaptam à nossa banda, ou por terem instrumentos a menos ou por terem instrumentos a mais. Então, isso é um processo que depois eu faço de seleção das obras. Presumo que sejas tu o mestre quem define as obras a tocar. Sim, normalmente faço uma seleção. Isto é um processo que eu vou fazendo de audição, de escolha, de pesquisa em diferentes plataformas onde há de venda de partituras e ver o que é que há no mercado, o que é que não há, o que é que se adapta, o que é que não se adapta. E nunca acontece chegares ali com uma obra e a banda não torcer o nariz e queixar-se disto? Mas isso normalmente há sempre. Isto é assim, nunca se consegue agradar a toda a gente. Portanto, vamos ver. Neste momento a banda do Admira tem sensivelmente 35 músicos. A banda já completa, sem a escola de música. E há sempre uns que gostam mais ou bandas sonoras de filmes, outros gostam mais de passo-topos, outros gostam mais... Ok. E então, o que é que eu tento fazer? Eu também tenho uma escolha própria, mas se eu vou levar só a minha escolha própria, portanto, só me agrada a mim e não agrada os outros. Então, eu tento fazer ali para cada ano, faço uma seleção de obras que se adaptem mais ou menos com variedade todas. Um gosta mais deste, outro gosta mais e assim. Pronto. E todos fazem o compromisso. Sim. Normalmente funciona assim. Ok. E presumo, pelas fotografias que já vi e vídeos também que vi de atuações vossas, lembro-me de uma atuação que vocês fizeram no Natal de 2020, no Natal do confinamento. Sim. Que haja uma fácil convivência entre todas as idades. Não é? Porque a banda depois, aquilo, quando se vai ver o espectro etário, é muito grande. Não é? Até é dos 6 aos 70. Por aí. Nós temos músicos. Já estava o Nicolai nessa altura, portanto, na altura de 2020 teria se calhar 74 anos, por aí. E temos, se calhar, os mais novos. Na altura era o Luís e o Salvador, portanto, 10, 11 anos. E aí, portanto... Então, por exemplo, vocês vão afinando a banda no sentido em que os membros vão treinando, vão se tornando mais proficientes nos instrumentos, mas depois aqueles casos em que as pessoas não conseguem viver da banda, não conseguem viver da música, têm que se dedicar a outras atividades e muitas depois, umas têm que se ir embora, outras não podem, só podem... Sim, há sempre esse caso e essa é a dificuldade que passa a nossa e passa a maior parte das bandas. Nós hoje em dia, estas bandas do interior do país e de localidades onde não há cursos superiores, onde não há universidades, acontece muito. Os miúdos vão estando, nós vamos formando esses músicos e eles entram para a banda, chegam aos 18 anos, saem para a universidade e raramente regressam. Portanto, isto tem que ser um trabalho de escola de música, um trabalho contínuo. Mas eles não regressam porque, entretanto, vão fazer vida para o outro lado. Vão fazer vida para o outro lado. Muitos deles até acabam por se ligar a outras bandas no outro lado. Só que os músicos e as pessoas acabam por ir por grandes centros onde há trabalho. Claro. São poucos aqueles que vêm para cá. Por acaso temos o caso de um moço que veio trabalhar para aqui, veio de Moura, veio trabalhar para aqui e até acabou por se ligar à banda. A Mariana Martins acabou por estudar fora, mas regressou. Sim, a mesma coisa. Temos uma rapariga também de clarinete, também vive no Concelho de Santiago, mas continua ali. Tem alguma proximidade geográfica. Mas pronto, a maioria acaba por chegar ali ao 12º
Vão para a universidade e Ou seja, acabam por se afastar. vocês é um bocado como os clubes de futebol pequeninos, né? Sim. Vão formando as pessoas Sim. e elas depois, depois sim, ganham saem. as asas e saem. É assim, mas é difícil, porque é assim, pode-se gostar muito de andar na banda e integrar a banda, só que depois chega a um ponto, a vida é noutro local. Claro. Se é noutro local, as pessoas vêm visitar a família, por exemplo, vêm ao fim de semana, olha, pá, vou ao ensaio da banda, tenho 2 dias. Há quem o faça, mas também há quem não o faça. Claro, Há claro. quem, olha, aproveita o fim de semana, está a estudar em Lisboa, não vem cá todos os fins de semana. O fim de semana que vem, aproveita para estar com a família. Requeriria uma dedicação muito Sim, e nós extrema para tirar os bocadinhos que viesse cá para os ensaios. e pelo meio, nessa aos ensaios, por exemplo, nós normalmente as atuações da banda, das bandas a nível religioso e de romarias no verão é sempre ao domingo. Ou seja, ao domingo já eles estão a regressar. Claro. Já Sim, tem- assim sabe, já não é o dia de fazer. Para além de nós não termos uma Claro. grande rede de transportes, que também dificulta a partir de uma determinada hora, Claro, ou claro. vai de carro, ou transportes Mas públicos. vocês, eu presumo, e por aquilo que vi, vocês são uma organização que tem sido acarinhada pelo município. Sim, não é? sim. E tem tido. Portanto, até esse nível do transporte, da banda, não sei o quê, creio que contarão também com. Sim, Sim, contamos para nos deslocar para os locais Claro, das dos atividades, concertos, das atuações. concertos, sim, atuações. sim. Atuações. Pois, o pior é os membros quando têm que vir de longe. Sim. Esse é que é pior. Por exemplo, nós, o município, e nós conseguimos, de há 2 anos para cá, firmámos um protocolo com o município que nos permite trabalhar já de outra maneira e ter já outros objetivos para a frente. Mas sempre houve apoio por parte do município, das freguesias. Isso não é por falta de apoio, mais euro ou menos euro, nós vamos conseguindo desenvolver a nossa atividade. Até porque nos grandes centros, mesmo quem quer aprender música numa banda filarmónica, é tudo pago. É tudo pago, tem uma mensalidade. Não, e vocês aqui disponibilizam Sim. um serviço. O nosso muito positivo. o nosso objetivo, e sempre foi, desde a data da fundação, tem sido sempre manter a escola de música com os apoios. Tem que ser apoios estatais. Vivemos também de algumas procissões, de algumas atuações que fazemos, Claro. que também não podemos levar um grande valor, porque também sabemos das dificuldades que as associações têm. Claro. Por exemplo, um grupo coral vai fazer uma atuação, precisa do transporte e da voz. Nós não. Nós temos custos inerentes, para não falar do vencimento que temos que pagar ao mestre por trabalhar a tempo inteiro, mas temos custos inerentes. Nós agora, só para os ouvintes terem alguma noção, nós mandámos arranjar 5 instrumentos. Claro. Precisavam de uma reparação. Manutenção. Manutenção, claro. porque alguns anos já há- têm 20, Claro. têm 15, 10 anos. Sim. E o orçamento para a reparação de 5 instrumentos foi de 1000 euros mais IVA. Claro. Pois são logo assim quantias. Quantias. Pronto, que não estão ali à mão, quer Sim. dizer, vocês não têm propriamente lá um cofre com. Um fardamento, Pois. um fardamento custa à volta de 350 a 400 euros. Claro. Isto é o seu custo. Mas nós, enquanto o apoio que nos dão e com a nossa gestão equilibrada, tentando fazer aqui, tirando de um É o lado... presidente que está a falar. E, portanto, O presidente tinha há pouco tempo. Mas pronto, tem alguma noção das coisas. Sim. Vamos fazendo a nossa gestão para que não falte fundos, para que a coisa consiga. Porque também não faz sentido nós, onde vivemos, como é que é dizer, estar a cobrar, como a vida já é difícil, que depois se calhar ia limitar, por exemplo, íamos ter se calhar uma família com 2 pessoas, olha, vamos cobrar uma mensalidade, vai para a banda, são 2 mensalidades, as pessoas se calhar já pensam 2 vezes. Existe tanto onde gastar o dinheiro. E então, como ao longo destes 30 anos tem sido sempre esta linha de pensamento das diversas direções, nós vamos continuar enquanto conseguirmos ensinar música gratuitamente. claro. É de louvar esse pensamento, essa forma
vocês providenciam cultura e providenciam o serviço público. E eu acho que essa é aquilo que... Na base até são duas coisas. Providenciamos ensino e cultura. Sim. Forma Em forma de serviço público. Por exemplo, aqui o município de Odmira também já está mais virado aqui para esta questão do ensino da música. Tem com a Escola de Artes de Sines, existe um protocolo que faz o ensino articulado. Ensina a música, a escola ensina na escola normal. Em vez dos alunos terem aquelas disciplinas EV, TICs e essa história, existe um programa que tem as disciplinas básicas e tem o ensino da música, que é o complemento. Chama-se o ensino articulado. E o município também está já mais virado, tem mais abertura já ao longo dos anos, já há vários anos. Eu acho que o ensino da música, isso me permite a minha opinião, é essencial. Não deve ser... Sempre o vi ao longo do meu percurso escolar e mesmo depois disso, sempre o vi encarado em Portugal como uma coisa acessória, não é? Ali uma coisa... vamos lá para a música. Sim. Tem as disciplinas e depois tem a música. Mas eu, quando a experiência que tenho, por exemplo, quando andava ali no Politécnico de Beja e fui fazer Erasmus lá para a Finlândia, e na altura eu estava a estudar para professor primário, para professor do primeiro ciclo, e uma das coisas que reparei lá é que os professores do primeiro ciclo lá não terminavam o curso sem o exame de piano concluído. Pois, existe outra cultura já. E eu vi os professores do primeiro ciclo, para além de todas as outras áreas que lecionam, a lecionarem música com competência. Claro. Portanto, ao piano, distribuíam uma série de instrumentos para os alunos e eles sentavam-se geralmente ao piano e faziam... aquilo deixou-me, de certa forma, impressionado. E depois comparando com Portugal, né? Mas ainda bem que... Já aqui no nosso conselho já existe essa abertura. Para também se perceber, a Mariana foi a Mariana é licenciada, foi do primeiro ano que houve esse ensino da licenciatura em guitarra portuguesa, mas começou no primeiro ano que houve ensino articulado em Odmira. Ok. O seu percurso começou no 5º ano com o ensino articulado em Odmira. Portanto, já é um fruto. Já é um fruto dali. E existem mais miúdos que estão a chegar ao 12º e que vão continuar a seguir música. Por exemplo, nós na banda, damos damos ali os miúdos que vão para a banda, a banda ensina a música, o maestro ensina a música, e depois quando chegam ao 5º ano, já têm alguma base para entrar nesse ensino articulado. Claro. E para também se perceber, nós temos 10 ou 12 alunos que integram a banda, que frequentam a Escola de Artes de Sines, no ensino articulado. Ou seja, acaba por ser aqui, não havendo nada escrito, acaba por ser aqui um intercâmbio. Nós cedemos instrumentos. Um complemento. Nós cedemos instrumentos, recolhemos alguns frutos, porque eles têm ensino... O ensino é vocacionado, são aulas individuais. E tem até paralelismo pedagógico. Portanto, acaba por ter cada professor direcionado a cada instrumento, com formação. Portanto, tal e qual como eu já fiz, eu também dei aulas em conservatórios, dei aulas no articulado. E, portanto, existe um professor para cada instrumento e é um instrumento muito mais especializado, é um ensino muito mais especializado. Eu aqui vou dando as bases para eles depois, quando chegarem ao ensino articulado, já levarem um caminho para seguir. Há muita gente que não tem noção, porque a música também já vai entrando aqui na cultura, o ensino da música aqui no concelho já está mais, vai dando, vocês têm essa percepção porque lidam com as pessoas que querem aprender música e com as camadas mais novas. Se calhar passávamos à parte onde vocês não vão tocar, mas vamos ouvir um bocado da vossa música. Com certeza. Eu vou pronto, por uma questão do formato de emissão, não vou colocar na íntegra, são 4 minutos, ainda é um bocadinho longo, mas vamos ouvir aí cerca de 1 minuto e meio. Vocês depois têm que me dizer o que é que vamos ouvir. Podem dizer no fim, eu vou colocar e depois vocês descreverão. De qualquer das formas, aquilo que eu vou colocar aqui está no YouTube. Depois quem quiser ouvir o resto pode lá ir ouvir. E agora chega à parte onde eu não posso, não devo fazer asneira. Portanto, primeiro para aqui e depois...
E pronto, e fica aquele gostinho, que é para ir ouvir o resto. O que é que acabámos de ouvir? Então, acabámos de ouvir a Filarmonia do Afonso Alves. Isto foi o que acabámos de ouvir e ver. Isto foi um estágio que a Banda Filarmónica de Odmira organizou. Esta foi a terceira edição. Que durante 4 dias nós recebemos músicos do país inteiro, os acolhemos e fizemos um trabalho ao longo destes 4 dias para chegar a este concerto. Receberam músicos do país inteiro. Sim, isto é assim, abrimos inscrições, portanto isto é diferente da banda, portanto a banda é um trabalho contínuo, isto aqui é para músicos que já têm formação, ou seja, que já tocam, que já vêm de outras bandas, portanto nós abrimos inscrições, sem inscrições pagas aqui, onde temos um professor para cada instrumento. Vai ser um trabalho especializado, o grupo de alunos, não é, de instrumentos, portanto as flautas está só com o professor de flauta, os clarinetes com o professor de clarinete, está ali a trabalhar algum tempo com eles, a trabalhar as obras, e depois ao final do dia reúnem-se todos comigo a trabalhar o conjunto, portanto a trabalhar o tutti da orquestra. Aquilo é impressionante, pelo menos do meu ponto de vista. Neste ano estavam 110 músicos. Pois, é isso que eu ia perguntar. No último ano de 2019 estavam 130. E isto para o mestre imagino que seja um desafio, não é? Não é fácil. Na primeira edição, em 2016, se não estou em erro, eu já participei em diferentes estágios como executante, como músico. Nunca como um ano como professor, mas nunca como maestro, ou seja, estar à frente do grupo todo. E posso dizer, na fase de organização toda, isto é uma organização que começa, isto estava sempre a acontecer na última semana de agosto, mas a projeção começa a ser trabalhada ainda no ano anterior. Portanto, ali a seguir a dezembro, fazemos o concerto de aniversário e tal, começamos a trabalhar para o estágio. Programar as coisas, seleção de obras, pronto, tudo o que é necessário, licenças, porque é necessário muita coisa. E naquela fase toda de organização, o entusiasmo é grande e há ali muita motivação e tal, muita garra. Pronto, agora já não acontece porque o estofo também já é outro, mas o primeiro dia ali, os 15 minutos antes de começar a chegar a gente, e que quando eu comecei a ver chegar todos, já não sabia onde havia de estar, porque já estava um pouco começaste a sentir a responsabilidade. Sim, um frisinho na barriga, e tanta gente, e agora o que é que eu faço a esta gente toda? E depois respirei fundo e tem que ser, agora vai. E foi. Já foram 4 edições, não foram mais porque a nossa amiga pandemia assim pronto, fez aquele organizou essa partida, intervalo. Mas já estamos a pensar e a programar para o ano que vem, se tudo em 2023 se correr bem, 2023 estaremos de regresso. Para se perceber, nós ao longo dos 4 dias servimos almoços, jantares, pequenos almoços. Mas isso envolve uma logística enorme. Quantas pessoas envolvidas na organização? Não é fácil de contabilizar. Não. Houve alguns anos que nós contratámos, por assim dizer, alguns serviços de catering que nos iam deixar lá refeições e tal, e facilitava um pouco, mas depois trazia outro tipo de custos, porque tornava-se mais dispendioso. E quanto mais alunos são, é assim, se aumentamos também muito o valor da inscrição, os miúdos não vêm. Claro. E então tivemos que chegar ali meio termo, e no último ano sentámos à mesa, chamámos os pais dos músicos da banda de Odmira, vamos sentar, vamos falar um pouco, o que é que está disponível, o que é que não está, há quem saiba fazer isto, e reunimos um grupo enorme de pais e amigos da banda e decidimos arrancámos e pronto. As refeições no último ano foram todas confeccionadas por nós. Nós... Em que instalações? Então é assim, os bombeiros voluntários de Odmira cedem-nos o salão, claro. E onde nós improvisamos, é onde fazemos os ensaios. A escola secundária é onde são as aulas de grupo, de classes de instrumentos, e o ensaio da grande orquestra é no salão dos bombeiros. E aquilo tem um anexo, é a cozinha e o refeitório improvisado. É assim, estamos a falar de 200 refeições por 200, 220 por cada dia. Eu não fazia ideia, e moro aqui no Conselho, e pronto, e muito ignorante, não fazia ideia de coisas desta envergadura eram organizadas por gente daqui. É assim, aí o primeiro ano aquilo começou, já se tinha feito um estágio há muitos anos. Em 2008. Em 2008. Nesse estágio eu vim como músico.
Eu não estava aqui, não estava ligado aqui, mas estava na altura na banda militar e acabei por inscrever e vim participar como músico. Em 2008, mas foi uma coisa a nível distrital. Foi uma coisa a nível distrital. Quando se abriu as inscrições para o primeiro estágio, começou a vir pessoal de todo o lado do Algarve. Acabámos no primeiro ano por receber até um músico de Espanha, ah, de Sevilha. e foi E quanto a músicos estrangeiros, também tenho aqui outra pergunta para vos fazer. Epá, olha, isto, a gente tem conversa nunca mais acaba. Então, mas só para terminar Sim, aqui. não, claro, à vontade, Para perceber por aqui, favor. para perceber aqui a mecânica da coisa, nós idealizámos o estágio. O que é que pensámos fazer naquele local, na Praça da República, que é um sítio emblemático, Claro. tem a nível de acústica, é espetacular, Ok. não tem vento, é um sítio acolhedor, e aquilo cresceu de tal maneira, Sim, aquilo cresceu de tal maneira que havia pessoas, no último ano que fizemos lá, pessoas às 7 da tarde, nós estávamos a montar as cadeiras, Já a se deu logística bem já estavam a marcar com lenços os lugares. eu estou a ouvir, mas vou pôr aqui só o link E então do vídeo no chat para as pessoas poderem ver. aquilo o espaço acabou por ser insuficiente para a quantidade de espectadores, porque se temos 130 músicos que vêm de fora, vêm as famílias, vêm buscar, vêm a ver, vêm participar. Acabámos na última edição por fazer num sítio também fantástico, que foi no Cerro do Peguinho, que conseguimos encher aquela bancada, o anfiteatro, conseguimos encher um anfiteatro, e cadeiras cá em baixo, Ao lado da orquestra. ao lado da orquestra. E aquilo tornou-se já este ano tem sido N solicitações, mensagens no Facebook, porque é que não fazem, porque é que não... Este ano foi o ano da, como é que é dizer, da ressaca. da ressaca. Foi um pouco, ainda ponderámos, ainda falámos, fazemos, mas isto é algo que requer algum investimento. E uma preparação, logo como eu disse há pouco, desde janeiro começámos a preparar uma coisa sem saber se vamos poder fazer ou não, e depois já temos o dinheiro investido, já não há retorno desse investimento, é dinheiro que se perdia. Não é fácil estar a projetar algo desta dimensão sem ter a certeza que vai correr. Até porque é assim, para nós termos um estágio deste nível com muita gente, não podemos elevar os valores da inscrição. Claro. Nós não fazemos o estágio para ganhar dinheiro, nós fazemos o estágio para divulgar, para promover a cultura e para promover a banda. E para fazer um espetáculo. E um espetáculo de qualidade. E depois, se nós chegarmos ali, temos 5 euros de lucro, temos 10 euros de prejuízo. Anda ali, isto é um exemplo. Aquilo o que se tem que fazer, mesmo com os apoios da Câmara, quer a nível logístico, quer a nível financeiro, mas nós temos que equilibrar para conseguirmos ter um estágio com alguma qualidade, em que acessível a todos, e que no fim tenhamos um espetáculo também com alguma qualidade. Claro. Não visamos, basicamente, não visamos o lucro. E que toda a gente que vá ver fique agradado e todos aqueles que participem tenham vontade de voltar no próximo ano. Claro. Essa é a vontade. E tem acontecido, portanto, o primeiro ano nós tínhamos a orquestra com 90 e tem vindo sempre a crescer até chegarmos a 130. Não poderá crescer muito mais porque depois torna-se difícil trabalhar. Aquele 130 já era... Pronto. Nem era E fácil. também, né, o objetivo não é crescer infinitamente. Não é esse o objetivo. Sem dúvida. É um bom indicador, mas... Estamos aqui também, para a edição de 2023, também estamos aqui a equacionar algumas mudanças para também melhorar o funcionamento do estágio e proporcionar outras experiências aos participantes. Vamos ver. A nível de... O tecido social odmirense tem mudado nos últimos anos. Não é? Prova disso, aliás, quer dizer, foi um bocado a consagração disso, foi os últimos censos que indicaram Odmira como um dos poucos concelhos a crescer e até com um crescimento significativo em população. Isto reflete, vocês têm lá imigrantes asiáticos? Não, asiáticos não. Ainda não? Ainda não. Temos alguns do leste. Sim. Ok. Ainda este ano entrou uma aluna polaca. Pronto, dali temos, porque se calhar são culturas que já cá estão enraizadas há mais tempo. Ok. De asiáticos não. Pronto, eu perguntei isto por mera curiosidade, porque como são de facto
facto, é um número significativo destas famílias, e algumas já se estão a estabelecer cá, com as crianças na escola, etc. e tal. Poderia ser natural, mas pode ter a ver com questões culturais. E não... Mas eu penso que naturalmente, com o tempo, daquelas famílias que vêm com a ideia de estar e de ficar, E de ficar. há uns que vêm e Claro, depois, ao final não. de 2 ou 3 anos retornam, mas aqueles que vêm com a família e que vêm, pensam em ficar, penso que naturalmente com o tempo acabará por vir um ou outro. É natural, eles acabam por ir para a escola, estudar português, vão estar nas mesmas turmas com os alunos nascidos em Odmira e pronto. E aquilo naturalmente acabará por lá chegar. Para já, não é fácil. Os alunos da escola têm trabalhos de casa? Da escola de música? Sim. Não é um trabalho de casa, eles levam uma prática para fazer. Para fazer. E depois dessa prática... Mas algo direcionado, não é? Olha, Sim. isto. Sem instrumento, tem um estudo ou outro para levar, nada de muita carga. É mais, nunca lhe dou muita carga. É assim, dou-lhe, por exemplo, vou dar o exemplo. Tem uma página que podem fazer. E uma página é... Podem ser 3, 4 exercícios que lá vêm descritos na página. Eu mando-lhe o primeiro, os conteúdos do segundo e do sexto também já os sabem fazer. Eu digo, olha, levas o primeiro para praticar. Se vires que tens mais tempo e vontade e quiseres fazer o segundo e o terceiro, faz. Se não tiveres tempo para isso, faz só o primeiro. Ok, mas está ali uma margem para se ele quiser. Sim, e eu tento direcionar esses trabalhos não como trabalhos de casa, porque é sempre aquela carga que fica do trabalho de casa, que é uma carga negativa. Sim. Eu tento lhe dar como um desanuviar. Olha, quando estiveres cansado do dia, dos trabalhos de casa, da escola, olha, vai pegar no instrumento, vai dar umas notinhas que ajuda-te a limpar a cabeça. Até porque nós, na pandemia, por incrível que pareça, crescemos muito. Aumentou o número de alunos na escola de música. A pandemia não trouxe tudo negativo. Não. Nem tudo. Este podcast nasceu na pandemia. Não, mas nós atualmente, o ano passado optámos por nem sequer fazer divulgação, porque já não tínhamos capacidade de receber novos alunos. Claro. Nós temos atualmente, são 47 alunos. 47. Terminámos o ano letivo com 47 alunos. Sim, portanto, vocês a vossa atividade tem sustentabilidade, apesar daquilo que já falámos há bocado, das pessoas que vão estar para fora e depois têm que ir embora, não sei o quê, mas têm continuidade, porque entretanto entram novos alunos e... Claro. Sim, só que é assim, a velocidade que eles saem não é a velocidade que eles entram. E o músico sai quando tem 18 anos, está a tocar... com grande capacidade, aquele que vai entrar não entra com a mesma capacidade. Então vamos falar das falhas, vamos falar agora dos problemas e das dores de cabeça. Então, por exemplo, primeiro caso, começam a sair músicos e os que entram ainda não estão em condições de os substituírem. Como é que é feita essa adaptação? É assim, a adaptação... Isso invalida, por exemplo, isso impede, por exemplo, temos isto de espetáculo e não podemos porque agora não temos condições, precisamos de mais tempo para ensaiar e temos que adiar os nossos eventos. Isto Até agora ainda não tem acontecido assim tanto. Não quer dizer que um ou outro não tinha... às vezes há convites, por exemplo, que temos que rejeitar. Há dois tipos de atividades que a banda desenvolve. Portanto, há aquela que em janeiro senta-se a direção comigo, o maestro, diretor artístico, e sentamos e projetamos o plano de atividades, ou seja, são atividades desenvolvidas por nós, que nós projetamos para este mês fazemos isto, para aquele fazemos outro, até ao final do ano. E depois, durante o passar do ano, vamos tendo convites, a maior parte deles convites religiosos, para participar em procissões, e essas nós vamos ter que... Aquelas que estão no plano de atividades, vai estar no mapa de atividades, os músicos vão lá, vêm, os pais vêm e tentam organizar em função daquilo. As outras são pontuais, ou seja, vê o convite, nós transmitimos aos músicos e temos de tentar ver a disponibilidade deles. Portanto, em 35, às vezes faltam 10, faltam 15. Porque os pais, a maior parte são miúdos, os miúdos, muitos até têm vontade de ir para estar com os colegas, mas depois os pais já têm isto marcado, ou já têm aquilo, ou têm que ir ver a família, ou qualquer coisa. E há uns que estão a trabalhar. Pronto. É uma lacuna grande, 15 em 35, 10 em 35. Às vezes acontece. E o que é que acontece? Eu tenho que perceber, tenho que ver acima de tudo o equilíbrio da banda. Portanto, quando é para serviços, se fosse para um concerto não dava. Portanto, isso estava fora de questão. Portanto, as obras orquestrais, para se tocar em concerto sentado, como estávamos a ver há pouco no vídeo do estágio, são obras com uma orquestração mais complexa. Ou seja, não é que elas não se consigam fazer com menos músicos. A questão é, depois há lá partes no meio que não se vai ouvir porque não há ninguém que as toque. Portanto, isso aí ficam omissas, fica mais pobre, fica um buraco lá, fica um vazio.
a parte da música que é para desfilar, marchas de desfile, as marchas de procissão, tem menos complexidade de orquestração, ou seja, com menos músicos dá para fazer da mesma. Só que agora, por exemplo, eu tenho que ver quem é que me vai faltar ou não, por exemplo. Se me faltarem, eu posso ter até 30 músicos, mas se me faltarem todos os trompetes, não tiver nenhum, eu tenho que dizer que não, porque não tenho um naipe completo. Claro. Portanto, Ok. obedece ali um equilíbrio que eu tenho que ver quem é que está, quem é que não está, para depois decidirmos se aceita ou não. Felizmente, até hoje, nós, compromissos assumidos com associações, com comissões de festas, temos cumprido sempre temos conseguido cumprir sempre, apesar de haver uma falta aqui, outra falta ali, temos conseguido adaptar para marcar a nossa presença, para não deixar as pessoas também que nos convidam Sim, eu percebi. agarradas entre Pode aspas. dizer, deixar as pessoas agarradas. Pode-se dizer, pá, É, não temos aqui essa que formalidade. esta direção, e penso que o mestre pensa pela mesma, Ficam penduradas, vá. penduradas. Se assumimos um compromisso, acho que é a coisa mais... É triste a comissão de festas estar a planear a sua Sim, festa, a contar e chegar o Epá. dia, não veio a banda. Olha, falharam, não vieram à última hora. Acho que sim. para a associação, para a instituição também não fica. Claro. Não fica. Nós no passado domingo tivemos aqui no Almograve, acabámos por fazer ali a procissão e fizemos uma arruada na Longueira e estávamos 22 dos 30 e dos 35, mas a banda até estava equilibrada, estava as classes de instrumentos estavam equilibradas, deu para fazer. Com uma banda de 35 haverá sempre falhas ou conseguem muitas vezes compor as coisas. Eu posso dizer, desde 2013 que estou à frente da banda, ainda não fizemos um único concerto em que consegui sentar os 35. Pronto. Não é fácil. Há Claro. sempre um ou outro que tem qualquer coisa. Pronto, tentamos minimizar ali os custos. Já estiver ali próximo, 33, 32, por ali. Mas pronto, há sempre um ou outro que naquele dia não dá jeito, não conseguem por isto ou por aquilo. Pronto. E de verão é onde temos a maior dificuldade. Os miúdos querem, mas o mês de agosto os pais vão de férias. Pois. E alguns, se calhar, trabalham nas férias de Há uns que trabalham, também. há outros que vão de férias. Pronto, Mas pronto, nós vamos conseguindo desenvolver aqui a nossa atividade. Não, isso é notório. Estamos aqui a esmiuçar, a pôr o dedo nas Por feridas. exemplo, para se perceber, nós este ano tivemos, para o mês de agosto, tivemos N convites. Inclusivamente, Imagino. as pessoas ligavam à quinta-feira para ir tocar ao domingo. Vocês não conseguem vir? Tínhamos contratado uma banda, mas a banda ligou-nos ontem que não pode vir. E eu tenho o cuidado de dizer, olha, é assim, nós, como temos muitos miúdos novos, fazemos um planeamento do que vamos fazer no mês de agosto. Para não acontecer isso. Para nós dizermos que sim e depois ter que dizer 2 dias que não. A 2 dias que não. Por isso optámos por fazer um planeamento, falámos com os músicos, que transmitiram aos pais, e fizemos o único serviço que conseguimos fazer em agosto, mas fizemos com alguma qualidade. Não é dizer que vamos só por ir. Claro. Sim, eu compreendo essa lógica e parece-me, olha, ela agora ia fazer, mas aqui a nossa bomba d'água. Parece-me uma lógica razoável, sim, sensata, para a gestão dos eventos. Eu tinha aqui algumas coisas mais que queria falar com vocês. Aqui também tenho que fazer um pouco o compromisso do tempo, mas ainda temos mais uns minutos, digamos assim. E se vocês há algo que queiram transmitir ainda que ainda não foi transmitido, não impeço, obviamente, de o fazer. Mas em termos de população da banda e a sua proveniência, vocês já falaram que havia gente do Canadá, dos Estados Unidos, da Suécia. E a nível concelhio, como é que essa população está distribuída? A maioria do Odmira. Odmira, Boa Vista dos Pinheiros. Pois, a maioria. Dada a proximidade. Não é? Temos um grupo, já teve maior, agora está mais reduzido, de relíquias. Basicamente era uma família, e depois uma família numerosa. E depois ainda teve mais um outro músico lá da Relíquias. São Luís também. E agora temos alguns músicos de São Luís. E aqui de Mil Fontes?
Este pessoal aqui, esta freguesia de Mil Fontes, pá. Temos alunos na Escola de Música de Mil Fontes. Temos 2 alunas. Ok. Este Mil Fontes parece que fica muito distante de Odmira às vezes. Nós aqui temos essa sensação E acredito que não seja propriamente fácil. O conselho, Não o é, conselho não. é grande. É grande, pois, claro. Por exemplo, a Escola de Música lá funciona E quando digo Mil Fontes, até se vamos falar no Val de Santiago. a Colos, por ali. Mas vamos ver, a Escola de Música lá funciona de segunda a sábado, todos os dias da semana, de segunda a sábado. A questão é, para aqueles alunos que ainda estão na primária, portanto, têm aulas até às 5h30. Sim. Saem das 5h30 e ainda vão. Claro, os que têm a EX terão até às 5h30. Até às sim. 5h30, mas saem às 5h30, mas se calhar também é quando os pais saem. Portanto, Pois. muitos ficam nas AECs porque os pais não os Porque conseguem os pais buscar não mais. os conseguem buscar antes. Pronto. Exato. E depois ainda tem aqui até Odmira. Nunca conseguiam começar lá as aulas antes das 6. Isto já, Sim, já sim. numa boa opinião. Sim, Portanto, claro. às vezes com atraso daqui, atrasos de lá. Portanto, e terminar lá as aulas quando chegam a casa são 8 da noite, ou 7 e tal, 8 horas. Tem que fazer trabalhos de casa, tem que fazer aquela coisa toda, e muitos optam já por não ir. Isto- É que uma coisa é sair em Odmira da escola e descer a rua e já está na banda, tem a aulinha e vão para casa. Outra coisa é terem que se deslocar 20 km para lá, mais 20 km para cá. Claro, Eu acredito não, que eu seja fácil a percebo logística. Percebo isso. Eu, na altura, quando era miúdo, frequentava uma atividade esportiva. Na altura era o Karaté, o Shotokan, que apareceu lá no núcleo de Odmira. E o meu pai tinha a santa paciência de nos levar daqui a seguir ao dia de escola, levar, ficar lá à espera e depois- trazer. Pronto. E isso complica. O que me leva à seguinte questão, e se calhar também é um pouco provocação, porque isto quem está de fora é muito mais fácil. As pessoas não vão dizer, porque é que não fazem assim? Às vezes a mim dizem-me aqui relativamente ao podcast, porque é que não fazes isto? Porque é que não fazes aquilo? Pá, e a gente às vezes já estamos no limite da capacidade. Se vocês têm algum... Ou já tiveram a ideia, ou algum pensamento vos passou por a cabeça sobre um projeto itinerante, né? de forma a chegar a conseguirem, por exemplo, a praticar o ensino. O itinerante não é fácil, porque se há instrumentos que nós até poderíamos levar connosco, instrumentos de sopro mais pequenos, conseguíamos levar, por exemplo, da percussão. Não é fácil deslocarmos aquilo hoje para Claro, aqui, amanhã precisavam... para ali. Vocês têm uma viatura própria? Temos uma carrinha. Mas ainda assim, carregar aquilo, se calhar, só com o percurso levámos meia hora. Claro. E o desgaste físico, Sim, são instrumentos pesados. Mas ainda assim estamos a tentar desenvolver alguns protocolos e projetos fora do Odmira. Ainda está numa fase embrionária. Ok. Pronto, este ano estávamos a pensar, já reunimos em Santo Eutónio, mas ainda estamos a ver está numa fase de estudo e ver o que é possível ou não fazer. Até porque é assim, nós já tivemos, nestes 30 anos, já tivemos 2 polos da Escola de Música, um em Colos, aí nos anos 95, e se não for uma coisa feita com sustentação, com uma base... Já tiveram polos? Tivemos um em Colos e tivemos outro na Longueira. Da Longueira ainda conseguimos integrar na banda 2 ou 3 músicos. Mas se não for iniciado um projeto com alguma base de sustentação, quando chega ali ao fim do ano 2, o projeto tem tendência a decair e a morrer. Claro. Nós agora estamos a tentar fazer lá com Santo António, porque houve uma aproximação de uma associação que tem algumas ideias. Vamos ver se é possível, até porque nós, a nossa escola de música, para crescer, nós vamos ter que contratar um novo professor. Pois, é isso que eu calculava. Tem que aumentar a equipa. Tenho o meu horário lotado. Como podem imaginar, 47 alunos. Só para mim. Já mais a banda. Até porque aqui no Alentejo ainda existe, aqui nesta parte, não existem muitas bandas, mas existem algumas que ainda têm o modo de funcionamento da escola de música como nós temos. E nós vamos tentar dar aqui um passo à frente, mas para dar um passo à frente tem alguns custos e que nós também temos que perceber. O passo tem que ser dado com cuidado. Com cuidado. E com muita ponderação. É isso mesmo. Porque fazer uma coisa que dure um ano e depois no segundo ano já não vamos conseguir assumir, claro, não faz sentido, não faz muito sentido. Tem que perceber, tem que conseguir vislumbrar pelo menos um médio prazo. Não é? Claro. Sim. Claro.
Muito bem, e agora sinto que estamos a chegar ao fim e chegamos àquela parte onde é as últimas declarações, né? Não, alguma coisa que não tínhamos falado, que eu não tenha abordado e que vocês queiram dizer, ou alguma mensagem que queiram deixar às pessoas que nos estão a ouvir e àquelas que depois vão ouvir mais tarde. Então, é assim, nós vamos iniciar o ano letivo em setembro, na semana a seguir ao início das aulas. Este ano vamos ter uma novidade, vamos ter 3 dias com apresentação de instrumentos para quem quiser experimentar, ver se gosta, se não gosta, se quer, se não quer. Vamos fazer aqui temos esta novidade. Vamos abrir inscrições, as aulas são gratuitas para todas as idades, quem estiver interessado. Basta... E o horário é sempre em função da disponibilidade da pessoa. Portanto, as pessoas quando chegam lá, é dentro da disponibilidade minha com a pessoa. Portanto, sendo que há abertura desde segunda a sábado. Qualquer dia da semana. Tem aulas que são de manhã, tem aulas que são à tarde. O horário é flexível. Fazemos um bastante. trabalho... Mas isso é um aspecto muito, muito bom. Sim, da nossa parte, desde da parte do mestre que tenha disponibilidade, basicamente só não vai quem não quer. E para além de, pronto, tem o mestre é um pilar, digamos assim, essencial para o ensino, para a escola. Vocês formam grupos de ensino autónomo, ou seja, os mais velhos a ensinarem os mais novos. Praticam isto ou isto é uma coisa que não se faz? Aproveitar que, tu dominas, claro que obviamente que o professor tem que supervisionar isto e perceber. Ainda não temos muito desenvolvido essa função, isto porque nem é que ainda tenha já tentado. Okay. A questão é que a maior parte dos músicos mais velhos, e era aqueles que eu tentei que fizessem essa abordagem, são músicos que estão a estudar na Escola de Artes. E o horário deles da Escola de Artes nem os permite, ou seja, porque tem o horário da escola até às 5 da tarde e depois as aulas da Escola de Artes têm das 5 até às 8. Ou seja, não tem disponibilidade horária para. Claro. E então aí é que está a dificuldade. Muito bem. Da minha vontade havia até bastante. Claro. Inclusivamente nós estamos a desenvolver, só também para os ouvintes perceberem, estamos aqui a desenvolver uma parceria com a Escola de Artes. Vamos trabalhar agora a partir de setembro até o início do mês de dezembro com a apresentação de um concerto conjunto entre as duas entidades. Em princípio penso que está tudo apalavrado para ser no dia 1 de dezembro. E no dia 18 vamos comemorar o 33º aniversário. Vamos desenvolver uma série de atividades que vai culminar com um concerto no Cineteatro. Entretanto, pelo meio temos aí uma agenda. Muito bem, e onde é que as pessoas vos podem seguir? No Facebook, já sei que é a vossa página principal, não é? É isso mesmo, a nossa página. Banda Filarmónica de Odmira. Nós colocamos lá todas as informações, tentando divulgar a página e dinamizar ao máximo para as pessoas perceberem o que é o nosso conceito, a atividade que desenvolvemos e pronto. E certamente até quem nos quiser encontrar facilmente nos encontra no Salão da Casa do Povo, do primeiro andar em Odmira. De salientar que o mestre Daniel é o diretor musical, faz a gestão lá da Escola de Música. Eu sou o presidente, mas não sou o único. Existe uma direção composta única e exclusivamente por pais de músicos e por músicos que abraçámos este projeto para estes 2 anos trabalhar em prol da banda. Muito bem. A cara não é só o David, mas existe uma direção, um conselho fiscal, uma Assembleia Geral e existem os pais todos dos miúdos que colaboram connosco ao longo do ano. Um bom grupo de pais também para sustentar tudo aquilo. A base. Muito bem. De salientar que isto basicamente é tudo. Uma família. Uma família é gratuito, é tudo cargos desenvolvidos gratuitamente. Carolice, basicamente. Mas isso eu dou muito valor a esse tipo de coisas. Isso, vamos lá ver, a sociedade que eu idealizo, aqui em desabafo com vocês, é essa, né? Não é aquela em que as pessoas só acreditam que têm que fazer uma coisa se forem, que tenham que ter lucro, que tenham que ter... Enfim, obviamente que as pessoas têm que ter o seu sustento. Isso é inegável. Não é isso, não me interpretem mal. Mas não é essa a única fonte de motivação. Não pode ser.
O único... E não é assim que se faz crescer uma sociedade, quer dizer, porque depois começa-se a fazer aquele critério de seleção. É pá, olha, o moço queria ir para ali, mas eu não tenho dinheiro para o pôr ali. Não é? Quando é assim, o termo de seleção é o dinheiro. É o dinheiro. Ou há dinheiro ou não há. E portanto, quando aqueles que gostam muito da meritocracia, vejam lá que o serviço público promove mais meritocracia. A única pessoa remunerada é o maestro, porque é a vida dele. Obviamente, é o que eu digo, as pessoas têm que ter. O resto é tudo gratuito, trabalha tudo com um único objetivo e cá estamos. E adquirem bagagem formativa. Entretanto, mais pessoas já fizeram aqui comentários. Elsa Martins, Ofélia Silva e o Fernando Martins Silva. O Fernando Martins Silva foi colaborador durante muitos anos aqui na Banda Filarmónica. É de Castro Verde. E está-nos a ver boa. E chegamos assim ao fim. Não sei, se vocês querem. Então, aqui da parte não musical, Sim. agradecer a todos os que nos ouviram aqui no podcast. E ainda vão ouvir, porque depois vou disponibilizar. Agradecer também ao João o convite, que muito nos agradou, e estamos disponíveis num futuro próximo para falar sobre as vossas atividades e os vossos planeamentos e projetos. Acho que isto é um projeto que deve continuar e que tem interesse para a sociedade, também para demonstrar o que se faz no nosso concelho. Muito bem. Que o nosso concelho tem um grande potencial, quer a nível de cultura, quer a nível de turismo, de outras situações. Não deixar também aqui um agradecimento que é público, que toda a gente sabe, que a existência da banda também tem, quem tem um grande, como é que é dizer, quem tem também aqui um grande trabalho desenvolvido, não diretamente, mas indiretamente apoiando, que é o município de Odmira, claro. Porque sem o município de Odmira, nas pessoas dos presidentes que por lá passaram, o Dr. Justino, o Cláudio Peixeiro, o António Camilo, o Zé Alberto e agora o Hélder Guerreiro, sempre têm apoiado de uma maneira ou de outra, logisticamente, financeiramente. Só assim é que nós conseguimos manter aqui também a atividade nos moldes em que estamos a trabalhar. Muito bem, mas isso, eu penso que quanto aos poderes públicos, com os quais nós devemos ser críticos de forma saudável, obviamente, acho que é esse o seu papel. Para além disso, Odmira tem muito potencial a nível cultural, tem muito potencial. Não é só a banda, é inúmeros agrupamentos e associações. É muito rica. Muito bem. Da minha parte, antes de mais agradecer a toda a gente que nos ouviu, que nos vai ouvir mais para a frente, e aproveito para convidar todos a virem conhecer a banda. Irem à página do Facebook, onde serão disponibilizadas as datas dos dias que vai haver experimentação de instrumentos. Portanto, se não estou em erro, são 2 dias de semana e um ao sábado. Então, para quem não consegue à semana, ter o sábado para vir experimentar. Vão ter lá os contactos, vão ter a informação toda lá disponibilizada. Venham conhecer a banda, venham experimentar instrumentos, venham conhecer a mim e quem faz parte da nossa filarmónica. Muito bem. É uma casa aberta. É uma casa aberta a todos. Todos os que nos querem visitar. Da parte do Odmira Livre Podcast, também quero agradecer. Quem vê, obviamente, quem vem ver não vem pelos meus lindos olhos, vem pelos meus convidados. E, portanto, eu é que agradeço a vossa presença aqui. Eu não me canso de repetir que isto não se faz sem os convidados. Portanto, quero só agradecer isso. E não se esqueçam que o Odmira Livre Podcast, aqui há espaço para tudo. Há espaço para tudo, porque nós não há muito tempo viajámos para terras do estrangeiro. Já viajámos um pouco pela Europa, enfim, já estivemos no Médio Oriente. E agora voltamos ao Odmira, que é a nossa, que é a nossa casa. O Odmira Livre Podcast é uma iniciativa sem qualquer fim lucrativo. Assim pretende permanecer. Para já é completamente autofinanciada, no futuro não saberemos, mas é na mesma sem fins lucrativos. Uma boa noite àqueles que nos veem, àqueles que nos vão ouvir e uma boa continuação. Para dizer que amanhã há podcast outra vez.
Isto são assim 2 dias seguidos. Vamos cá ter um senhor que se chama Carlos Neves, ele que é membro da Associação de Produtores de Leite de Portugal. É um agricultor que gosta também muito de comunicar, que também anda muito nas redes sociais, e seguramente vai ser uma boa conversa. Uma boa noite a todos. Vamos aqui ao nosso genérico. Admira Livre Podcast.